Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, né? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, no alto. E assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo jeito. Presta bem atenção nessa mensagem. Quantas vezes na vida nós nos escondemos? Quantas vezes na vida você tem vontade de fazer uma coisa, você tem um talento, você tem um dom e você se esconde? Muitas pessoas não fazem absolutamente nada porque elas têm medo das críticas. O nome disso a gente chama de necessidade de aprovação. Isso é muito normal, isso é muito comum. A necessidade de aprovação ela tem vários níveis. Existem níveis mais grosseiros e existem níveis mais sutis. Por exemplo, você que está vendo essa live, você vai dizer muitas vezes assim: eu não faço uma palestra, eu não tenho coragem de fazer uma apresentação em público para muitas pessoas porque eu tenho medo de falar em público. Mentira! Ninguém tem medo de falar em público. O que você tem medo é de falhar em público. Você tem medo de que as pessoas riem de você. Muitas pessoas sentem um pavor tremendo se falar que ela vai fazer uma live igual essa aqui. Entende? Então, presta bem atenção. Existe uma coisa também que chama falsa modéstia. Tem pessoas que acreditam que se elas mostrarem quem elas realmente são, se elas colocarem a sua energia no mundo, ela não terá compreensão, que as pessoas não vão entender. E muitas vezes as nossas obras dentro do nosso coração, elas são maravilhosas. Mas quando a gente coloca elas à prova, quando a gente coloca elas para as outras pessoas verem, muitas vezes será recebida com críticas. E isso é normal, isso é natural. O que nós não podemos fazer é nos esconder. O próprio Jesus vem dizendo aqui nessa mensagem que nós somos o sal da terra. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, olha para você ver que interessante, né? Quantas vezes na vida eu já fiz isso, muitas pessoas já fizeram isso, que é o quê? Querer enfiar Jesus para boca abaixo nas pessoas. Você precisa aceitar Jesus, somente Jesus salva, e essa coisa que na verdade não muda nada, né? O que eu estou querendo te dizer? Quando você observa uma pessoa e ela tem uma boa índole, ela tem um bom comportamento, né? Quando ela tem uma boa natureza, quando ela é produtiva, quando ela tem resultados, muitas vezes a gente pensa: nossa, o que essa pessoa está fazendo para conseguir tanta glória, tanta coisa boa? E você vai perguntar para essa pessoa, ela vai te falar: primeira coisa que eu estou fazendo, acreditando que as coisas vão dar certo, tendo um propósito firme e fiel de que tudo vai dar certo, de que o bem vai vencer o mal, de que as coisas no final ficarão bem. Pode pegar, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos ele tem uma crença tão poderosa em Deus, na vida, na fé, de que as coisas vão dar certo, de que o bem vai vencer o mal, que é uma coisa que impacta qualquer um. Então, uma coisa que eu quero que você preste bem atenção hoje, e se você quiser anotar essa informação, eu recomendo. O que te faz levantar da cama? O que te faz levantar da cama, por exemplo,
para assistir uma live dessa? O que te faz levantar da cama para ir trabalhar? Tem um propósito firme na sua vida, naquilo que você está fazendo? Ou você está fazendo arrastado de qualquer jeito? Você vai passar pela vida aqui na Terra e qual que é a mensagem que você vai deixar? Uma mensagem de preguiça? Uma mensagem de tristeza? O que você quer deixar nesse mundo? Você precisa começar a observar as suas crenças. Quando nós falamos de crenças, nós não estamos falando de religião, de certo, de errado, não tem nada a ver. Na verdade, tudo aquilo que é certo para você é certo. Se você acredita que isso é verdade, o seu cérebro vai assumir esse compromisso. Então, se você acredita que veio na Terra pelo acaso, que não tem absolutamente nada que coordene, nada que dirija a vida, as suas crenças são enraizadas nisso. Mas se você acredita que existe um propósito maior na vida, de que as coisas têm um sentido, né? Que as coisas têm um princípio, você pode ter certeza que essas crenças vão estar sustentando você. E a pergunta é, pessoas bem-sucedidas, financeiramente, espiritualmente, quais são as crenças delas? Procure saber. Existem diversos livros que estudam como que é a mente das pessoas de sucesso, né? Lembrando que quando eu digo pessoas de sucesso, eu estou dizendo Gandhi, eu estou dizendo pessoas, Madre Teresa, eu estou dizendo pessoas que não estou dizendo de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de abundância, não só financeira, entende? Quando você exerce aquilo que teu coração manda, você é uma pessoa de sucesso. Então, seja o sal da terra. Até quando você vai ficar se escondendo? Até quando você vai esconder os teus talentos? Tem muitas pessoas que estão na depressão, na ansiedade, na tristeza, porque você ainda não abriu a boca. Porque você ainda não contou o teu testemunho vivo. Porque você ainda fica com medo das pessoas criticarem as tuas crenças. Jesus fala que aqueles que têm as obras em Deus vai para a luz para que as suas obras sejam expostas, para que as suas obras sejam manifestas. Mas aqueles que têm as obras má, né, na maldade, elas se escondem nas trevas. Elas ficam com medo de sair de fora de si, de se aparecer para os outros. Então, se as suas obras são boas, mostre para o mundo, mostre para as pessoas. Entende? Qual o talento que você tem? Eu não tenho talento nenhum. Mentira. É uma mentira que contaram para você. Todos nós temos talentos. Entende? Nós somos acondicionados a não nos comportarmos de forma emocional. Nós somos condicionados, por exemplo, na escola, até a hora de brincar, a hora do recreio. Na vida, nós temos que ser sérios. E somente em alguns momentos que nós temos que brincar. Quem foi que contou isso para você? Isso é uma crença que 90% da população acredita que é uma mentira. Hoje em dia, você pode perceber, você provavelmente que está vendo essa live, você às vezes utiliza o seu WhatsApp, o seu Facebook para trabalhar. Você fica o dia inteiro ali vendendo, trabalhando com esse aparelho. Mas há muito tempo atrás, o aparelho Facebook, o WhatsApp, era uma coisa proibidíssima, não poderia usar no local de trabalho. Então você percebe que só poderia usar as redes sociais em momentos específicos depois do trabalho. Agora você vê que já está juntando, já não está tendo mais essa separação. Algumas empresas como o Facebook ou o Google, eles já não têm esse padrão de rotina de horas igual acontece muitas vezes com as empresas, né? Então, bom dia Mariana, bom dia equipe da Lima Limão. Então o que acontece? Essas empresas já acordaram para a realidade que já não tem esse processo arcaico mais. Então o Facebook, como por exemplo o Google, os horários, as pessoas que se dispõem aos horários, eles cumprem as metas que precisam, e essa questão de horário não tem problema, não tem uniforme, não tem uma padronização.
O que existe é a própria essência da pessoa ali manifestada. Eles querem os resultados. Então, a pergunta é: até quando você vai esconder a tua luz? De novo, existem pessoas que estão em depressão, que estão em ansiedade, pessoas que estão passando por processos terríveis porque você não mostrou a tua luz para o mundo. O mundo anseia pela tua voz, pelo teu grito. O mundo anseia por aprender tudo que você sabe. Então, quando Jesus diz assim, ó, brilhe do mesmo modo a sua luz. Então isso aqui não é eu que estou te falando, é uma palavra, uma mensagem que sobreviveu durante mais de 2000 anos, vem dizer para você hoje: brilhe a sua luz, não se esconda, se mostre para o mundo, para que eles vejam as suas obras, seja o sal da terra. Então, ser o sal da terra é ser você mesmo. Depois no final aqui ele fala, olha que legal: brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês. Então, o que acontece? Para de querer ser modesto demais. Jesus fala assim, ó, não colocais uma lâmpada debaixo de um móvel. Ele fala, coloque a lâmpada em cima. Então você tem que iluminar mesmo. Quando você encontra com alguém na rua, você tem a oportunidade de transformar a vida da pessoa. Quantas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de consolo, de alento. E quantas pessoas também estão precisando de ouvir uma palavra de impacto. De olhar para a pessoa e falar assim, até quando essa vida? Até quando você vai deixar, as coisas te dominar? Vamos lutar, vamos para frente. Aí, qual que é a mensagem que você tem que passar para o mundo? Se nós formos esperar as condições favoráveis, se eu disse isso na outra live, se eu for esperar o cenário perfeito, a luz perfeita, tudo bonitinho, eu nunca vou começar a fazer nada. Então vamos começar com aquilo que a gente tem, e a gente já tem muita coisa, tem coisa demais para dar para o mundo. Então, gente, seja o sal da terra. Seja o sal mesmo, seja salgado. Jesus diz, não seja o açúcar. O sal, ele tem a capacidade de purificação. Por exemplo, a crença de que o sal grosso faz a limpeza, realmente, de fato, o sal ele tem uma propriedade de cristalização que ele purifica os ambientes, sim. Não é uma crença, é uma coisa que existe. O próprio Jesus vem trazendo, seja o sal da terra, ou seja, purifique os ambientes onde você está. Então, se você chega no lugar e a energia está pesada, está densa, você seja o sal, limpe, entende? Com seus pensamentos, com a sua vibração, cause impacto nas coisas, entende? Então, hoje a palavra nossa é essa, o sal da terra. Escreve aí, o que você vai fazer para ser o sal da terra hoje? Qual que é a atitude que você vai fazer hoje? Escreve nos comentários. E agora eu vou ler, indo para a parte agora da programação neurolinguística. Lembrando, para quem está, primeira vez que está vendo essa live, nós falamos sobre as bases da PNL. A primeira base que a gente falou é a base: as pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. Na PNL isso chama o mapa não é o território. O que é isso? Uma pessoa que nasceu, por exemplo, com falta de dinheiro terrível. A pessoa passou por diversas dificuldades na infância, ela foi traumatizada com a questão dinheiro. Quando você olha para ela e pergunta assim, o que é o dinheiro? Você vai ter uma visão completamente diferente de uma criança que nasceu no dito berço de ouro, que já cresceu com todas as facilidades às suas mãos. É muito diferente. Então, a forma como uma reage ao dinheiro é diferente da forma como a outra reage. Já viu aquelas pessoas que têm, por exemplo, alguns traumas? Um objeto, um bicho que é simples para alguém é algo terrível para outra. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de barata. Tem gente que tem nojo de barata, porque a barata é um animal que é sujo. Mas tem gente que se vê uma barata, ela
trava, a mão começa a suar, ela começa a ficar com o olho dilatado e ela começa a passar mal. Parece que é um monstro que está na frente dela. Isso aí na psicanálise, na parte de hipnose, a gente identifica como um trauma. Existe um vínculo emocional ligado a esse objeto. Então, nem sempre aquilo que você está vendo é a realidade. Então, para pensar aí agora. Qual que é o problema maior que você tem na tua vida? E observa ele. Será que ele é desse tamanho mesmo ou será que é a gente que está vendo ele desse tamanho? Será que esse é o maior problema que existe mesmo? Ou será que esse é um problema tranquilo, uma coisa que dá para resolver? Qual é o olhar que nós estamos olhando? Na programação neurolinguística também tem um processo que é muito interessante. Eu costumo utilizar isso muito nos processos de terapia. Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela tem uma raiva de, vamos pensar assim, uma filha tem raiva do pai, por exemplo. Digamos que o pai pegou, abandonou, foi embora. E aí eu falo assim, se coloque no lugar dele, na visão dele. Como que é estar na visão dele? A pessoa tem uma sensação. Depois eu digo assim, se coloque no lugar da sua mãe em relação ao seu pai. Se coloque no lugar de uma outra pessoa. Quando a pessoa volta para o pensamento dela, tudo já mudou. Por quê? Quando você se posiciona no lugar do outro, a tua percepção muda. Isso não é crença, isso é realidade. Então, preste bem atenção na forma como você está vendo os seus problemas hoje. Nem sempre os problemas são gigantes, às vezes eles são pequenos. Quem lembra da história de Davi? Davi era um menino pequeno, fraco aos olhos dos homens fisicamente, e ele vai lutar com o gigante. Então, todos os soldados, homens fortes, homens guerreiros, homens com espadas, correm, casca fora, de medo desse soldado. E olha para você ver que coisa engraçada. Os soldados ficaram com medo do gigante. Só que Davi enfrenta. E Davi, com uma pedra, derruba o gigante. Então eu vou te falar, esse gigante ele não era tão forte assim. Ele só passava medo. Uma pedra apenas derrubou ele. Então, o gigante que está na tua vida, o gigante que está te causando o maior mal, dá uma pedrada nele. Dá uma pedrada nele hoje. Mostra para ele que você é Davi. Mostra para ele que você não tem medo. Mostra para ele... Já viu aquele ditado que diz assim... Pare de dizer para Deus que você tem um problema. Fale para o problema que você tem um Deus. Nossa, olha que é isso. Para pensar nisso. Uma outra base da PNL também, ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. E aqui ele fala assim, procure ter um mapa que lhe dê maior número de escolhas. Haja sempre de forma a aumentar a escolha. Quanto mais escolhas tiver, mais livre estará e mais será influenciado. Olha que legal. O que ele está dizendo aqui? Tem pessoas que elas têm um mapa de mundo limitado. Max, o que é isso? Infelizmente, eu já passei por isso e hoje eu já me desbloqueei desse processo, mas ele é terrível. Por exemplo, dependendo da forma como você é criado na sua casa, você acredita que a única forma de renda que existe para você, devido às condições sociais, às condições culturais, devido à sua cor, devido à sua, o lugar de onde você veio, tem pessoas que têm a crença, eu já tive, de que nós temos que ser apenas trabalhadores. E que disso já está bom demais. Eu não estou dizendo que isso não tenha valor. Na verdade, 90% da economia mundial, 90% da estrutura do comércio é sustentado por pessoas de classe média baixa. São pessoas simples, são pessoas guerreiras. E uma coisa muito interessante, quando essas pessoas acordarem de verdade, descobrirem o poder que está dentro delas, o negócio vai ficar terrível aqui nessa terra. Mas não é disso que eu estou falando. Então, o que eu estou querendo te dizer? Existe um processo que as pessoas acreditam que elas não podem fazer nada, que elas têm que ser pessoas trabalhadoras e que só pode ir até ali. Elas não acreditam que podem empreender, elas não acreditam que podem ser milionárias. Ah, não, esse negócio de milionário aí não é para mim não, esse negócio aí, quem sabe na outra vida. Para com isso, é uma crença.
Se você achar que em 5 anos você vai ter tudo que você quer, vai demorar 5 anos. Se você achar que é em 1 ano, vai ser 1 ano. Presta bem atenção, quando você oferece assim para a pessoa, você quer 50 mil reais ou uma semana com o Silvio Santos, só que você não vai ganhar nada se você ficar com o Silvio Santos, a maioria das pessoas vai querer 50 mil reais. Ei, presta atenção, se você ganhar 50 mil reais, a chance de você sair devendo 100 mil é muito maior. Porque se você não tiver a mentalidade do progresso, a mentalidade, o controle emocional, você quebra com isso na mão. Agora, olha que legal, se você fica junto com o Silvio Santos uma semana sugando os princípios, os valores, as crenças que aquele cara tem, você pode se tornar dono de uma empresa de televisão. Entende? Se você entender os códigos que levou o Silvio Santos até lá, mas você pode ter certeza que se você fizer a mesma coisa, você vai atingir. Então, presta bem atenção no que eu estou te falando. Crenças limitantes são terríveis. Eu, praticamente todo dia, eu quebro umas 2 ou 3 crenças minhas. Isso aí é uma coisa que eu não paro de fazer nunca. E o engraçado é o seguinte, se você conversar com um médico, ele vai quebrar uma crença sua. Só que se você conversar com um morador de rua, eu já quebrei diversas crenças minhas conversando com pessoas que são moradores de rua. Entende? Porque você olha para a pessoa, é um ser humano igual você, que está ali entregue à vida. E eu, às vezes, eu sou ousado, eu acabo tomando muito ferro por isso, mas não tem problema. Jesus também era. Eu pergunto para eles assim, por que você não trabalha? Por que você não sai daí e vai... Sabe o que eles falam para mim? Eles falam assim, eu sou doente. Aí eu falo, você é doente, mas que doença que você tem? O pé, a mão tá machucado? Não... eu não consigo começar nada, eu não consigo continuar, aí eu fico triste. Gente, essas pessoas estão doentes. Já viu quantas vezes que a gente passa e fala assim, eu não vou ajudar ninguém não, o homem tá mais forte do que eu já escutei disso. Eu muitas vezes já até pensei isso. Só que depois eu comecei a perceber que não existe só doença do corpo, existem doenças da alma. Putz! Às vezes você nunca ouviu falar nisso, mas às vezes aquelas pessoas que estão ali sentadas ali e não reagem para a vida estão doentes, mas estão doentes na alma. Então, quando você passar, não só jogar a moedinha, mas para e ouve a pessoa, troca uma ideia com ela, fala palavras de amor, às vezes é só isso que ela precisa. Às vezes a pessoa começou a beber, às vezes a pessoa caiu numa depressão porque perdeu um ente querido e não soube lidar com isso. Entendeu? Então, a PNL ela vem trazendo. A gente não reage ao mundo real, a gente reage ao nosso estado interno. Freud já dizia, quando Pedro fala de Manuel, sabemos mais sobre Pedro do que de Manuel. Então, quando você começar a criticar o outro, fique em paz, é normal. Quem não critica ninguém, quem não é um processo neural. Você chega perto de uma pessoa, de um lugar, automaticamente você já começa a analisar. Fique em paz. Isso é normal. O que não é normal é nós acharmos que somos superiores aos outros. Mas quando você olha para a pessoa e você observa ela, começa a identificar a partir de agora os pontos positivos delas. Entende? E tudo que for negativo, começa a pensar que esse negativo que você vê no outro está dentro de si. Você não consegue identificar que alguém é preguiçoso se a preguiça não estiver dentro de você. Entendeu? Isso é normal. E uma outra coisa interessante, ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Então, sempre tenha várias opções. Quanto mais opções você tem no teu sistema, maiores chances de sucesso. Então, voltando lá para a gente não se perder. Max, você começou a falar que quando a pessoa nasce, às vezes, influenciada pela cultura, influenciada pelas pessoas, pela pobreza, pela miséria, ela tende a colocar um tapa, igual aqueles de cavalo. E ela não enxerga que ela pode empreender, que ela pode ser, sabe, uma pessoa extraordinária na Terra, que ela pode ser governadora de si mesma e do mundo. E aí a pessoa, às vezes, se sente mal. Quantas pessoas que têm um talento extraordinário, que é o sal da terra, que quando a pessoa fala se arrepia, só que a pessoa está escondida,
tá reservada, ela fica insegura, o que as pessoas vão pensar? Mande essas pessoas cuidarem da vida delas. Quebra o pau, cai para dentro. Tem pessoas que estão na tristeza, na miséria, porque você não abriu a boca. Então, isso não tem como você ensinar. Tem como a gente dar o exemplo. Então, eu tô aqui fazendo essa live, já estamos chegando no final, a live de sábado. Eu tô aqui falando sempre, por onde que eu vou, eu falo aos 4 cantos, não tenho problema com isso mais. Mas por muito tempo eu fiquei escondido, com medo de falar, sabe? Para não criar problema. Agora, onde eu vou, eu crio problema. Você sabe por quê? Jesus era assim, você precisa começar a imitar Jesus. Jesus não passava num lugar sem arrumar problema com alguém ou curar. Ou Jesus curava, ou Jesus arrumava treta. Presta atenção na Bíblia para você ver. Ele chegava no lugar, eles traziam os doentes, ele curava. Ou se não, os sacerdotes chegavam e começavam. Mas por que você vai curar no sábado? Por que não sei o quê? E ele descia a lenha neles, não tinha nada com ninguém. Então, vamos imitar Jesus? Vamos fazer um compromisso? Vamos imitar Jesus? Vamos começar a chegar nos lugares, ou nós vamos curar, ou nós vamos ensinar lições. Ensina mesmo. Seja o sal, seja forte. Limpe os ambientes. Seja aquela pessoa assim, ó, já viu? Tem gente que tem essa capacidade. O lugar às vezes está estranho. Quando essa pessoa chega, ela chega com um poder, com uma força, que as pessoas já se sentem bem só dela chegar. Uou, parou para pensar nisso? Lembra alguém que você conhece, alguém que você já viu? Eu conheço diversas pessoas que é assim, só que elas nem sabem que são. Elas chegam no ambiente, a luz delas é tão grande que já ilumina tudo. Só que quando a energia dela também está densa, ela infecta tudo. Entendeu? Então, pessoal, é isso. O sal da terra. Já passamos uma base da PNL, que é nós reagimos ao nosso estado interno. E segunda coisa, tenha diversas escolhas. Entenda que as limitações são criadas por nós. Saiba que a gente não é um animal, um cavalo que tem um tapa. A gente pode olhar para os lados. Comece a olhar para os lados para ver as diversas opções. Entendeu? Quando o mal chegar, existe várias maneiras, vários caminhos para sair disso. Não existe apenas uma forma. Beleza? Tamo junto, gratidão. Live 6 e 6. Todo dia eu tô aqui. Tamo junto.